Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje como um recebido, então vamos fazer juntos aqui o unboxing deste recebido. Eu admito que eu não faço ideia do que é, então vai ser um unboxing um tanto quanto surpresa, tanto para vocês quanto para mim. Como vocês podem ver aqui, ele foi mandado pelo Roberto de Castro Januário, de São Paulo. Eu não lembro o que pode ter sido. Eu tô achando que é alguma coisa de Catarse. Eu até peguei aqui a declaração de conteúdo para ver o que tinha, mas a declaração tá em branco. Vamos abrir junto aqui, vamos ver o que é. Como eu disse, eu imagino que seja Catarse, que são aqueles apoios que tu faz e por diversas logísticas e desenvolvimento de produto, acaba demorando mais que o esperado, isso a gente já sabe, beleza? Mas aí a gente esquece. E aí quando recebemos, é uma grande surpresa. Ele é meio pesado aqui, ele foi embalado aqui numa caixa de papelão, então não tem assim envio de editora. Vou abrir aqui então, já tô com a tesoura em mão, e vamos então, como eu disse, vamos ver juntos. Galera, então, meu achismo deu certo, é realmente uma compra que eu fiz no Catarse, e ele é um produto aqui que eu fiquei bem interessado, bem curioso quando eu vi lá no Catarse. E é um quadrinho aqui que tem muito a ver também com um personagem que eu tô sempre recebendo itens aqui no canal. Sem mais delongas, eu tô recebendo aqui um pacotão aqui, ó, com 2 encadernados do Brakan. É um bárbaro, guerreiro, né, pelo que eu vi ali nas chamadas. Criação do Mozart Couto. E tá vindo aqui com alguns brindes também dentro do plástico, então vou abrir aqui, vamos ver cada item um a um e tentar também contextualizar um pouco mais aqui desse personagem e desse quadrinho. Então vamos por partes. O Brakan é um personagem que referencia bastante os grandes bárbaros, né, das mitologias fantásticas, como Conan, Slane, o Khal, Conquistador, por aí vai, né, são vários. E ele foi criado então pelo Mozart Couto, que é um artista, roteirista, desenhista, assim, de grande renome aqui. Já teve passagens pela Marvel, pela DC, pela Dark Horse e diversos outros quadrinhos menos conhecidos, mas também de grande impacto. Ele é o criador dos Amor, que foi lançado também pela editora Universo Fantástico, nessa versão aqui, né, de capa cartonada, com lombada. E o Brakan, que eu estou adquirindo, segue o mesmo padrão, então, dos Amor. Eu fiz o apoio aqui para os 2 quadrinhos, né, para os 2 livros. Essas edições aqui também foram lançadas numa versão especial, uma só em capa dura, tipo o ônibus deles lá, uma versão deluxe. Eu peguei as 2 separadas, recebi também alguns brindes, tá? Eu ganhei aqui um pôster, então, arte por Elias Silveira. Então temos aqui uma releitura deste personagem por um outro artista. Bem bonita então a arte aqui. Tem impressão em couché fosco. Deve ser 300 de gramatura, né? Normalmente é. Estou recebendo de brinde também 2 marca-páginas, cada uma referenciando uma das capas ali do Encadernados. Aqui é a primeira capa, aqui a segunda. Atrás então informações da editora aqui, com suas redes sociais e sites. Facebook, Instagram e WhatsApp. editorauniversofantástico.com.br. E estou recebendo também aqui um livro ilustrado, que é um álbum de figurinhas. Ele contém 36 cromos autocolantes, então, como vocês podem ver aqui, uma representação das figurinhas. Deve ser um álbum aqui, um formatinho A2, então, com algumas imagens aqui dos quadrinhos que vão ser, então, coladas. Eu imagino que já vem com as figurinhas para completar o álbum. Se não for, seria um pouco sacanagem. Mas uma arte bonita aqui também, né? Acredito que esse aqui é o tal do Brakan, e aqui alguns personagens que vão aparecer na história. Bem interessante este brinde. Vamos falar agora então dos quadrinhos. Os quadrinhos de Brakan, o Emissário do Mal, que é o livro 1, e Brakan, Morte à Espreita, o livro 2. Alguns pontos. O Brakan já é um personagem, né, que ele já existe algumas histórias lançadas. Esse livro 1 aqui, ele reúne todas as histórias já lançadas dos personagens até então, com mais algumas páginas extras. E este segundo aqui são histórias inéditas do personagem. Começando então aqui pela capa, eu achei bem bonita, lembra bastante aquele box novo, o Bárbaro da Ciméria, ou algo assim, em questão da arte, né, o estilo de desenho, com linhas mais grossas também, com linhas mais grossas então. Temos aqui a assinatura do Mozart Couto, então ele é o artista da capa, também é o criador, né? Podemos ver aqui em cima. As 2 lombadas são iguais, né? Embora cores diferentes, elas têm a mesma diagramação. O que vocês sabem, eu gosto muito, principalmente quando estiver na estante
então vai estar bem alinhado. Atrás uma arte aqui também, deve ter sido retirada de dentro do quadrinho, e temos aqui a sinopse que eu vou ler para vocês agora. Na região norte das Terras Conhecidas, há um lendário guerreiro que se destaca por seu ímpeto e suas vitórias em todas as batalhas. Manejando contra seus inimigos a espada com precisão e o machado com força bruta, seu nome ecoa por todo o horizonte, Brakhan. Em uma era de criaturas extraordinárias, magia profana e guerras incessantes, adentre neste universo fantástico em que o aço e o sangue predominam. Então tá aqui, né, uma rápida apresentação do personagem. Poderia ser colocado essa apresentação em sinopses de outros personagens também, né? Se trocasse o nome Brakhan por Conan, eu acho que encaixaria. Então já sabemos, né, o nível assim que vamos encontrar nas histórias, né, e até um pouco do personagem. Como você sabe, eu gosto bastante de Conan, então imagino que eu vá gostar bastante deste novo personagem aqui. E vamos então dar aquela folhada neste primeiro encadernado. Ah, vale dizer que a capa ela tem verniz nos textos, né? No logo aqui e no título. No logo aqui também da editora. Só não tem no nome do Mozart Couto aqui. A lombada, então, Mozart Couto, Brakhan, o Emissário do Mal e o logo aqui da editora. E a parte de trás, novamente, então, ilustração, sinopse e informações aqui de editoração. A capa, então, ela tem orelhas, né, nas duas partes. Temos uma falando aqui do personagem e uma falando do autor. Há muito tempo, um bárbaro chamado Brakhan perambulou pelas chamadas Terras Conhecidas e se transformou em uma verdadeira lenda. Alguns dizem que era um mago guerreiro, para outros se tratavam de um espectro ou demônio, mas a sua verdadeira origem ele mesmo mantinha em segredo. Temido e adorado por muitos, era odiado pelos corruptos e poderosos por frequentemente reunir grupos de mercenários para saquear seus domínios e matá-los pelo puro prazer de fazer justiça a seu modo. Certo dia, porém, algo inesperado aconteceu e mudou sua vida. O guerreiro inabalável foi convocado para enfrentar uma ameaça, mais terrível que tudo aquilo que já havia visto nas terras geladas do norte, morada de homens cruéis e belicosos e de criaturas demoníacas, assassinas, filhas de uma época de magia e trevas. Então tá aqui, o cara vai enfrentar alguma coisa lá no norte. Temos aqui uma abertura com arte aqui toda em nanquim, né, negativa. Temos aqui uma parte de uma arte, provavelmente com algum zoom, e aqui temos mais uma arte em preto e branco do Brakhan. Pelo estilo aqui, me parece que é também do Mozart Couto. É um artista bom pra caramba, diga-se a verdade, né? Temos aqui então a ficha com informações deste quadrinho. O Emissário do Mal, criação Mozart Couto, editorial... Editor-chefe Roberto de Castro. Ah, o Roberto de Castro é quem me mandou o pacote. Então ele é o editor-chefe ali, o dono da editora. Coordenador editorial Vinícius Ferreira Prudêncio. Produção, arte e diagramação Daniel Argento. Revisão Alexandre Batista. Os dados de catalogação. Brakhan, o Emissário do Mal de 2023. Então foi finalizado e foi catalogado este ano, então, este lançamento. E temos aqui, então, uma apresentação Brakhan da Espada ao Nirvana por Edgar Franco. Para mim foi um agradável desafio escrever o texto de apresentação. As histórias em quadrinhos encantam o público brasileiro. Aqui uma informação bacana que eu até já ia levantar, possivelmente dentro do quadrinho, que é muito das influências que o Mozart tem. Então, o cara já está listando aqui alguns nomes, eu até não conheço, alguns eu conheço. Então, é legal aqui, ó, que ele reúne no traço influências múltiplas que vão desde John Buscema, Alfredo Alcala, como Moebius, Casa, Juan Jiménez. Então, alguns nomes fortes, né? Desenhistas até mais antigos. Obviamente, ótimas referências. Temos aqui um texto, né, editorial bem longo. E vamos para o sumário, então. O sumário do livro 1, então, é O Ninho da Águia, Emissário da Escuridão, No Reino de Sabaoth, Na Fortaleza dos Vampiros, Guerreiro Solitário, Entre a Espada e o Coração, e aí os extras. Vale dizer também que os extras estão na página 227, então eu imagino que deve ter umas 250 páginas, então, essa primeira edição. Começo de capítulo, então, capítulo 1, O Ninho da Águia, aqui com uma arte, meia página, e a outra meia página aqui, o título. Gostei. Tem até uma vibe meio runas aqui, né? Até pela forma como eles colocaram a numeração de capítulo quanto a tipografia escolhida. E começa, então, um quadrinho aqui, mais uma página aqui de impacto. O quadrinho com uma vibe bem desenho nanquim. Gosto bastante desse tipo de arte.
São todas as páginas preto e branco. Ó, dá pra ver, né, na página aqui, aquela textura de grafite no papel. Então é um acabamento que nós vamos ver aqui. Claro, com alguma limpeza digital também, obviamente. Estamos no século XXI, por que não nos aliar ao computador, né, para facilitar nosso trabalho. Então o que a gente tem vai ser uma mistura do grafite com a arte digital. Até porque a gente tem, né, uma vibe assim, até bem vetorizada aqui, quando é bem preto. Mas em alguns momentos a gente tem um pouco de textura que remete bastante ao trabalho manual do lápis. Eu tô tendo um pouco de dificuldade, eu tô achando essa capa aqui um pouco molenga, então para ficar fazendo essas trocas aqui de mão. Por um lado é bom, porque ela é bem maleável na hora da leitura. Por outro lado é aquele negócio, né, o livro fica meio bambo e é um livro grande. Se não me engano ele tem 28 de altura por 21 de largura, então é um tamanho grande mesmo, né, um formato americano, o que em algum momento pode dar essa malemolência ao nosso produto em mãos. Mas tirando esse fato, né, até a página aqui fica mais caidinha, tirando isso, a qualidade aqui de impressão tá muito boa, tá bem nítida, e as artes eu tô achando muito bonitas mesmo, remetendo bastante aos estilos, assim, referenciando, né, a Espada Selvagem de Conan, principalmente o início, né, dos quadrinhos, que não trabalhava tanto com sombreado e muito mais, né, só com o nanquim. Então eu vou passando aqui, mostrando um pouco das páginas. Elas, obviamente, não vão fugir muito deste padrão aqui, né, do preto e branco. Mas é um tipo que me agrada bastante, então. Eu quero ver se os outros capítulos, né, as outras histórias também vão ser apresentadas com aquele formato de capa, de página dividida. E nossa resposta é sim. Temos aqui 2, o Emissário da Escuridão. Pelo que eu estou entendendo aqui, são histórias fechadas. Mas eu também não li, então é puro achismo mesmo. Claro, né, histórias fechadas, mas de repente uma referencia a outra. Ó, aqui a gente já tem uma vibe de traço. Até me lembra bastante os livros de AD&D, né, segunda edição, quando a gente tinha aquelas artes preto e branco aqui, ó. Me lembrou bastante isso. Vou dando então aquela folhada. Ó, aqui um estilo um pouco diferente, né? A gente tem só os contornos aqui traçados, de repente para referenciar algum tipo de ação que está acontecendo no quadrinho e destacar diferente dos outros quadrinhos que a gente tem. Esse traço aqui eu tô achando até um pouco mais simplificado que o traço do quadrinho anterior, mas aí vai, né, até do próprio artista, né, o momento de evolução ou automatização do trabalho. 3 no Reino de Sabbath, aqui tá então. Olha que legal essa arte aqui, ó. É um rascunho aqui que eles botaram no negativo, né? Onde era branco era preto, onde era preto era branco, e o negativo inverte isso. Então fica com um efeito bem bacana assim, né? Para dar um destaque. Obviamente eu acho que essa arte vai ficar bem mais bonita na cor do grafite mesmo, com a folha meio borrada assim, com as digital do artista. Todas essas historinhas aqui, elas são tanto roteirizadas quanto desenhadas pelo Mozart Couto, então muita coisa do traço delas vão se manter bem semelhantes. Ó, aqui já tem um quadrinho que pegou completamente o estilo do grafite, né? Quebrando um pouco esse preto aqui, do nanquim / pintura digital. Pela vibe aqui, eu acho que isso aqui é pintura de nanquim, tá? A gente vê, não sei se vocês vão conseguir ver, mas parece aqui umas passadas de caneta ponta de pena com nanquim, até pela forma como algumas linhas às vezes ficam mais escuras que as outras, ou seja, sobreposição de tinta. E eu tô achando bem legal ver esse tipo de arte finalização, sabe? Eu gosto bastante quando dá essas quebras. Olha só que legal, uma arte toda achurada. Então foge daquele preto chapado que a gente tinha em algumas finalizações, e aqui já é algo extremamente diferenciado. Ó, lembra que eu falei que eu ia gostar daquela arte no início do guerreiro chifrudo, todo com a pegada de grafite? Olha aqui então. Realmente o mesmo personagem aqui com aquela vibe que eu queria. Pra mim, esse tipo de arte aqui é muito mais bonito. Ó, aqui já tem um tipo de página em que a sarjeta tá toda preta e os quadrinhos brancos, né? Também trabalhando com o negativo. Vamos dando aquela passada aqui rapidamente. Temos o outro quadrinho também para ver. 4, então, na Fortaleza dos Vampiros. Olha só, teremos vampiros aqui. Ó. Eu tô achando que essa arte usada é uma arte tirada da história e aí tratada para ter esse destaque aqui em início de história. Obra aqui com uma vibe muito mais chapada, né? O preto, bem preto aqui, sem as achuras,
sem todo aquele detalhe mais sujo de quadrinho. E eu acho que essa historinha aqui toda vai seguir, né, nesse padrão. Ó, achamos então o vampiro aqui negativo, né? Viu como os meus chutes às vezes dão certo? Ó, aqui já tá um traço bem mais fino, né? Não aquele preto chapado de anteriormente. E eu gosto disso porque a gente também vê várias nuances do mesmo artista desenhando seus personagens. Olha só que riqueza essa página aqui, ó. Cara, isso aqui é um prato cheio para fã de Conan. Bem legal mesmo, já tá me dando até um gostinho, assim, aquele retrogosto por eu não ter pego a versão capa dura desses dois encadernados. Ó, aqui temos uma página bem legal de uma árvore e já indo para a próxima história, então, o Guerreiro Solitário, capítulo 5. Novamente aqui, ó. Temos um guerreiro de costas aqui, com uma cara de jacaré. E um início aqui com um traço também, trazendo um pouco de novidade aqui nos seus trabalhos. Aqui o Brakan parece ter virado um samurai. Olha só. Lá vai o samurai. Talvez não seja o Brakan, seja outro personagem, algum aliado dele em alguma história. Por que não? Novamente um quadrinho aqui mais sujo e rebuscado do Nankin. Aqui. Olha que legal. E já temos aqui a quebra para a próxima, entre a espada e o coração. Ó, temos aqui então um outro tipo de arte finalização de quadrinho, aqui com um degradê de fundo, e ao mesmo tempo, olha só a textura que temos aqui nas pinceladas deste cara perdido na névoa. Olha só. Esse guerreiro aqui parece um rascunho mesmo. Muito legal, tô bem curioso para ler essas histórias. Todas elas parecem ter bastante ação. E aqui numa vibe mais Slane, temos os extras. Vamos ver o que temos de extras aqui, então. Imaginando um império, então aqui alguns estudos de alguns personagens. Olha só, rascunhos, traços mais definitivos. Tudo do criador, né? O Mozart Colt. Aqui ele bolando, então, o seu personagem. Eu gosto muito desse tipo de documento. Caveiras maiores do que desenho 2, perna esquerda levemente inclinada. Então, vários detalhes aqui para criar o seu personagem. Aqui uma arte já mais finalizada. A mesa que foi usada ali na quebra de capítulo. E a trajetória de Brakan por Mozart Colt. Bárbaro. Brakan foi o nome que surgiu na minha mente enquanto estava elaborando um personagem do gênero Espada e Magia. Nessa época, entre 70 e 80, eu colecionava quase tudo que era publicado nesse gênero. Além de já gostar de trabalhos de João Buscema, Esteban Maroto, Frank Thorne, Alfredo Alcala, Tony de Zúñiga, Rudy Nebres, Bernie Wrightson e outros, a obra de Frazetta no formato livro foi uma explosão para mim. Então, obviamente, né, quem vai desenhar Conan tem que ter uma referência muito grande de Frazetta e capas de menor. E temos aqui, então, uma entrevista feita pela editora e pelo criador aqui. Universo Fantástico e Mozart Colt. Bem legal, né? Um material rico aqui, emissário brancaniano. Vamos tirar dúvidas. Como foi o processo? Cartas de leitores, então. Antigamente era bem comum, né, receber carta dos leitores e publicar na revista, até para que eles pudessem ler, a internet não era tão difundida. Então temos aqui, né, uma comunicação com os fãs. Bem legal ter também estes históricos. E aqui temos outras obras de Mozart Colt. Pistoleiros do Texas, Rakan, volume 1 a 3, Ambrak. Então, outros personagens que ele acabou desenvolvendo ao longo de sua jornada artística e profissional. Futebol e Raça, o Viajante, Sex Droid, O Olho do Diabo. Gilvat, A Boa Sorte de Solano Domingues e Depois a Escuridão. Imagino também que todas essas artes aqui apresentadas são deles. Os Guerreiros de Rakan, Veneno de Deus, Samurai, Biocyber Drama Saga e Rampar. Então, temos aqui ó, mais uma arte inteira de capa, talvez do Samurai. Aqui ó, uma vibe meio Lobo Solitário, meio Vagabond. Zamoro Selvagem, que eu comecei o vídeo mostrando, né? Brakan, livro 1, 2, edição especial. Crônicas da Província, Águia e Serpente. E fechamos então com os apoiadores do projeto. Está aqui meu nome, Eduardo Gouveia. E são bastante páginas também, né? Que bom que esse tipo de projeto tem bastante apoiadores. Finalizando então com mais uma arte do Mozart, do seu personagem Brakan.
Mais uma arte colocada aqui numa versão mais acinzentada, com seus degradês, e aqui mais uma negativa. E finalizamos com essa orelha aqui falando sobre o autor, né? O Mozart Couto. Mozart Cunha de Couto nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então vai aqui um pouco da sua história. Fechando então o primeiro encadernado aqui, primeiro volume desse material de Bracan. E vamos dar uma rápida olhada então neste segundo aqui, tentando não soar tão repetitivos. A capa já tem uma outra vibe aqui também, né? Parece muito mais uma pintura, também do Mozart Couto. Temos aqui a lombada, como eu comentei, né? Segue a mesma padronização do primeiro. Temos aqui a parte final, a segunda capa, com sua sinopse. O Bracan retorna aos campos de batalha, no entanto com objetivos diferentes e ainda mais dúvidas. Será o destino implacável ou a história de sua vida pode ser alterada à mão de ferro? Nos reinos das terras conhecidas eclode uma grande guerra. Conspirações e traições permeiam o ambiente. Será possível confiar em seus aliados? Familiares, amigos e companheiros de batalha são suspeitos e a única certeza é erguer a espada, atacar seus oponentes e defender seu povo. Então temos aqui, né, mantendo aquele mesmo padrão, as orelhas. No caso não são pretas, essas aqui são vermelhas. Temos aqui mais um texto sobre o quadrinho. Anteriormente, o mercenário Bracan é contratado pela princesa... Opa! Tô fazendo spoiler, deixa eu pular. Depois da jornada, ele abandona... Através de momentos de meditação... Tá, eu não vou ler isso aqui porque tem um pouco de spoiler de como termina o primeiro quadrinho. Mas vamos ver então um pouco aqui desta guarda. Segue o mesmo padrão aqui. Temos aqui uma arte. Essa aqui não está no negativo, né? Como a gente pode ver, o céu escuro está escuro, a menos que seja dia. Mais uma arte aqui na guarda e uma segunda capa com mais uma arte em preto e branco. Aqui também com aquelas texturas, né, de lápis de 6B. Temos então aqui as informações editoriais. Esse aqui também é de 2023. Então, criação Mozart Couto, o editorial, né, o editor-chefe é o Roberto de Castro, coordenador Vinícius Prudêncio, arte e gravação Daniel Argento e revisão Alexandre Batista, segue a mesma equipe. Também é de 2023, então é um produto que foi lançado, eu acho que foi lançado os dois juntos, para falar a verdade, essa relação de catalogação aqui. E um guerreiro entre a espada e o coração. O editor, então, Roberto de Castro Jamarão, inicia esta edição aqui com seu texto editorial. E temos, então, o sumário aqui deste quadrinho, desse volume. Em relação à capa, é a mesma coisa que o primeiro. Eu tô achando ela molenga, né? Vocês podem ver aqui que as páginas, até por ser bastante página, acaba ficando bem pesado. E aí na hora de manusear e girar fica um pouco complicado. O sumário então do livro 2, O Senhor do Fogo, Sob a Tormenta, Terra Estranha, A Batalha do Vento e O Caso de um Reino. Começamos então com o mesmo padrão editorial aqui, O Senhor do Fogo. Que bom que mantém, né? Até porque como os dois foram lançados juntos, faz sentido que os dois tenham o mesmo padrão. Sem falar também que existe uma versão deluxe, né? A versão que eles chamam Tarugo, que é os dois juntos num encadernado só. Então faria sentido sim ser tudo dentro do mesmo padrão. Eu só não sei, né, se essa versão Tarugo, de repente os extras estão no final de tudo, ou se está no meio, assim, dos quadrinhos. Um dia saberemos. Ou não. Então, vamos vendo aqui, o Guerreiro, o Senhor do Fogo. Temos a história aqui, mantendo também aquele padrão de arte, né, preto e branco. Como eu comentei, esse aqui eu vou dando umas passadas mais rápidas, até porque a gente já viu bastante do outro volume. O que eu achar interessante aqui, de pronto assim, eu dou uma segurada, que nem essa página aqui, página dupla de algum guerreiro, um cavaleiro armadurado. Bonita esta arte, naquela versão de lápis mesmo. E olha a diferença, aqui já é uma versão finalizada, não sei se no nanquim ou no digital, mas olha como tem uma diferença aqui nas texturas. Bom, dito isso, eu tô achando bem bonitas as artes mesmo. Eu vou dizer que tá me agradando até mais do que as artes do Zamor. De repente pelo hype, né, de ser bárbaro medieval, que me agrada mais. Sob a Tormenta. Capítulo 2, então. Começamos aqui com barcos vikings. Aqui temos uns vikings, né? Carecas com pinturas na careca. Shield Wall. Ó, tem o Batman aqui, ó. Uma página bem sujona aqui, ó. Pretona. Então vamos para Terra Estranha. Capítulo 3 deste tomo aqui. Esse aqui parece também mais grosso que o primeiro. São as histórias inéditas do personagem. Então estamos encontrando um lobisomem aqui, ó. Será que esse é o Estranho da Terra? Olha que bonito aqui essa página aqui com a árvore.
bem detalhada, né? Traços finos. E aí, olha essa árvore aqui, ó. Feita, sei lá, numa pincelada de nanquim. A Batalha do Vento, capítulo 4. Ó, já começa aqui, ó. Nanquinzão na nossa cara. Braço amputado. Essa história é bem longa, né? Passei um tempão aqui folhando ela. Temos O Acaso de um Reino, capítulo 5. E o que fecha, então, este volume. Eu tinha dito que eram histórias avulsas, mas com certeza tem uma certa ligação e continuação entre elas, né? Porque eu comecei a ler a sinopse desse quadrinho e ele inicia com o fechamento daquele. Então deve ser aquela linha de Conan, né? Que algumas histórias de fato têm uma sequência, ou que elas são meio separadas, mas uma referencia a outra. De repente os casos mais importantes para o personagem. E temos aqui um encerramento, ó. Bem curioso, porque eu não li, só tô vendo uma mulher sentada num trono e um cara com um demonhão atrás dele. E encerra então aqui esta segunda edição, com mais uma arte aqui do personagem, feito pelo Mozart. E temos aqui mais uma guarda. Então, volume 1 e volume 2, né? Chamados aqui de livro 1 e livro 2. Temos aqui nossas lombadas. O primeiro, ele tem 256 páginas e o segundo tem 256 páginas. Ó, os dois têm a mesma quantidade de páginas. Talvez os extras sejam para isso, né? Para manter os dois no mesmo tamanho. Imagina que bonito esse material aqui com uma capa dura assim na estante. Só a nível de curiosidade, eu tô aqui então com os Amor também, do mesmo criador, né? O Mozart Couto. O quadrinho mantém o mesmo padrão, então é bom que faz tudo parte de uma coleção. É um sumário bem maior. Esse, no caso, foi lançado em 2021. E aí temos aqui algumas artes com cores. Até o estilo, né, de ilustração é um pouco diferente. E aqui já muda. Mas então, segue aqui a coleção do Mozart Couto. Tudo mesmo tamanho. Interessante vai ser se lançarem, então, todos os outros personagens também pela editora nesse formato, para que se tenha um nicho bonito aqui do artista Mozart Couto na coleção. Eu achei bem interessante, achei bem bonito mesmo este material. E vamos dar agora aquela olhadinha rápida nos valores. Tá? Como eu disse, foi um apoio no Catarse. O meu apoio aqui, eu paguei em 6 de outubro de 2021, um projeto que levou 2 anos, então, para sua produção e desenvolvimento. Eu paguei R$135. Só que vendo aqui a página do projeto, o meu produto aqui ele tá em R$110, que aí é os 2 livros e mais o ilustrado aqui, o livro ilustrado, né, o álbum de figurinhas. Então, os outros materiais eu ganhei de brinde. Imagino que então R$25 tenha saído de frete, né, para entrega dos produtos. No site da editora, eles têm esses materiais para venda, pré-venda no caso. Provavelmente eles lançaram primeiro para os apoiadores e depois eles vão abrir para venda. Então, cada um desses volumes, ele está saindo por R$80. Tanto o livro 1 quanto o livro 2 está R$80. E a edição ônibus, né, a edição capa dura, que eles chamam de versão tarugo, que nos apoios estava R$200, está saindo no site deles por R$250. Então eu vou botar também aqui embaixo o link para quem se interessou por esse material poder ir atrás. Repito que eu não ganho nada fazendo esse tipo de divulgação, mas é um material que me encheu os olhos aqui quando eu vi e eu quero então que outros fãs desse tipo de material consigam ter acesso a ele. Eu quero ajudar vocês, também quero ajudar os artistas nacionais e as editoras independentes. Então acho que é uma parceria legal aqui eu simplesmente divulgar tudo que eu acho legal. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para abrir comigo esses 2 tomos aqui desse personagem bacana. É um bárbaro que eu não conhecia, mas fiquei bastante curioso para ver. Segue bastante personagens que eu adoro, né, da literatura capa e espada e fantasias fantásticas. Esse artista que eu tô conhecendo aos poucos, o Mozart Couto, pelo visto ele tem uma carreira riquíssima e eu só tenho 3 itens dele, então é algo que eu quero conhecer mais, obviamente. Continuar acompanhando o trabalho dele. O trabalho da editora Universo Fantástico também tá bem legal, uma qualidade super bacana. Mas então também tô curioso, de repente eu vou me interessar em ver mais sobre essa versão deluxe aqui das 2 edições, descobrir se vai ter novos lançamentos de Dracan. Se eu falei alguma coisa errada, alguma gafe, por favor me corrijam no espaço aqui embaixo. Se vocês gostaram, tiveram dúvidas, usem o espaço aqui embaixo também para fazer perguntas, fazer comentários. Vamos enriquecer esse debate, essa conversa sobre não somente Dracan
não somente quadrinhos nacionais, mas personagens que a gente gosta e que a gente sente vontade de conversar e passar adiante. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da eBard, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com bandas e artistas que são citados nos nossos vídeos. Se vocês gostaram do assunto, conhecem pessoas que gostam também, quero pedir que vocês divulguem então esse vídeo para outros fãs. Se vocês gostaram do conteúdo, dá aquele joinha para apoiar o canal e fazer com que ele chegue a mais pessoas. E no mais, quero deixar um forte abraço a todo mundo aqui do Eibardo.